E aí, pessoal, beleza? Então, estou aqui hoje para fazer a resolução da prova IBAN Caruaru, que teve ontem, né? E para quem está lá no grupo dos aulões, né, que eu fiz do preparatório IBAN, que a gente fez aí 3 semanas, 3 aulões, a gente já discutiu essa prova ontem, né? Já vimos as questões, já fiz um gabarito provisório lá para o pessoal do grupo. Inclusive, hoje, quando saiu o gabarito, hoje ou ontem, né, que saiu o gabarito provisório, eu já conferi, graças a Deus, as minhas respostas bateram, né? Porque tinha uma ali, duas que eu estava na dúvida, mas confere com o gabarito provisório. Espero que depois com o definitivo também, né, esteja certo. Mas enfim, todo mundo erra, né? A gente é humano também. Se tiver um erro, fazer o quê, né? Se de repente vocês não concordam com alguma questão que eu colocar aqui, também coloquem ali nos comentários, né? O que mais me deixou assim satisfeita foi o feedback que eu recebi dos meus alunos ali dos aulões, deles falando, nossa, teacher, eu escutava a tua voz na hora que eu vi essa questão aqui, eu escutava a tua voz explicando voz passiva, eu escutava a tua voz lá no aulão falando disso daqui, então isso me deixa bem feliz. Eu achei que essa prova IBAN, perdão, foi um pouquinho diferente das outras, né? Com algumas questões aqui fugindo um pouquinho da prova tradicional da IBAN, mas achei uma prova tranquila, bem sossegada para resolver os textos fáceis, né? 2 textos apenas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não vou ficar lendo todo o texto, principalmente o primeiro, que ele é bem grande, mas ele fala da questão das festas juninas, né? Então, um assunto bem conhecido ali para o pessoal da região onde foi a prova. Fala bastante aqui das comidas típicas, do primeiro significado das festas juninas, que era a questão de celebrar uma colheita generosa, abundante, né? Que hoje em dia esse sentido já se perdeu um pouco, isso daqui que me chamou a atenção, que eu fiquei na dúvida aqui na questão da interpretação, que depois a gente vai ver. Então, fala um pouquinho da parte histórica, né, dessas festividades, fala das diferenças de regiões, né, tanto a questão das comidas típicas, como das palavras para se referir a alguns alimentos, né? Então, tem bastante informação aqui, mas assim, eu achei um texto bem tranquilo. Depois, se vocês quiserem, eu tenho essa prova em PDF, é só me chamar ali no WhatsApp, né, que eu posso passar para vocês. O pessoal lá do grupo que me cedeu ontem ainda, quando a gente estava discutindo a prova, né? E, enfim, é um texto longo, realmente, mas não é difícil, tá? Então, aqui, ó. Primeira questão. We can infer from the text that. Isso daqui é a melhor palavra que a gente pode achar numa questão de interpretação, né? Infer, porque o infer é inferir, deduzir. Então, não é aquilo que tem que estar literalmente no texto, né? Você pode deduzir do texto, e isso ajuda bastante. Então, o que que você pode inferir do texto? Só que aqui, ó, sobre hoje em dia, atualmente, nowadays, é atualmente. Então, não é a parte histórica, é o que que você pode inferir atualmente, que é dado ênfase na festa junina. Por que que acontecem essas festas ainda atualmente, tá? Então, é para manter a origem religiosa, é para compartilhar esse senso de comunidade, tradição, orgulho e diversão, criar uma reunião social no sentido mais da dança, de valorizar a dança, ou celebrar a vida no interior apenas isso? Não. No texto ele fala bastante, né, que continua com essa sensação, já saiu, já foi abandonada essa questão da tradição religiosa, né, da origem religiosa das festas juninas, e tá mais, ela permanece com essa questão do senso de comunidade, das tradições, né, e não mais essa questão tão arraigada da origem religiosa das festas. Essa daqui que eu fiquei na dúvida ontem, quando a gente estava falando lá no grupo, mas realmente a minha resposta bate com o gabarito provisório. Every region has its own way of celebrating due to. Cada região tem a sua própria maneira de celebrar devido a. Então, a B eu sabia que não era, né? O puritanismo, nossa, às vezes dá umas enroladas, né? Moral e cultural das áreas rurais, eu sabia que não era, porque não fala nada sobre isso. E as classes sociais mais baixas, né, do Brasil também não.
Mas a gente estava discutindo entre essas duas aqui, ó. O particular interesse em trazer colheitas generosas e a identidade nacional brasileira dos seus povos, né, do seu povo e da sua terra em si. Eu achava que era essa, mas eu tinha ficado em dúvida com essa. Mas olha bem, isso daqui de celebrar uma colheita generosa era o primeiro motivo, né? Era quando começou essas festividades. Hoje em dia, a gente não faz mais festa junina para celebrar uma colheita. Isso daqui era antigamente, né? Era o motivo pela qual as festas eram realizadas há muito tempo atrás. Isso daqui é a parte histórica. Hoje em dia, não é mais feito por causa disso. Hoje em dia é para preservar a identidade do país, a identidade do povo, da cultura, né? Então, realmente é a letra C. Questão 3. Aqui, ó, quem fez o aulão comigo lembra, né? Preciso ler isso daqui? Não preciso. Se eu sei o que é despite, se eu estudei as linking words que eu passei lá para vocês, ou melhor, se vocês estudaram as linking words que eu passei no aulão, né? Quem fez o aulão sabe, né? Que tinha que decorar isso daqui. O que é despite? Despite é a mesma coisa que in spite of, né? Ela é uma linking words que representa contraste, contraste ou concessão, né? Ela é uma das principais. Despite, in spite of e although. São as três principais representantes de concessão e contraste. Então, você tem que ler aqui, mas não precisa ler, tá? Mas, enfim, tem que ler e identificar aqui a linking word, né? O discourse marker e saber qual é o sentido dela. Mas despite vai ser sempre contraste, tá? Depois nós temos o texto 2. O texto 2, ele vai falar sobre o quê? O que eu sempre digo nas minhas aulas? Título, né? Título. Então, aqui, ó. Schools relax cell phone bans. Então, as escolas relaxam o banimento dos celulares, porque até então todas as escolas estavam banindo o celular, né? Então, as escolas relaxam o banimento do celular. Nodding the trend. O que é nodding? Nod é quando você faz assim, ó. Você nega com um movimento de cabeça, tá? Isso é nod, tá? Então, quer dizer, negando a tendência. Então, a tendência era proibir o celular em sala de aula, em escola, mas eles estão negando essa tendência, eles estão indo contra. Então, eles estão relaxando nessa questão de banir o celular em sala de aula. Então, eles estão começando a aceitar que o aluno tenha o celular em sala de aula, não que ele use, tá? Mas que ele tenha. Então, aí a questão desse texto, tá? Então, se você lê esse texto aqui, ó, aqui diz assim, ó, rather than banning the phones outright, as many once did, they are capitulating to parent demands and market realities, and allowing students to carry phones in schools, though not to use them in class. Então, ao invés de banir os telefones completamente, eles estão permitindo, né, os alunos portarem o celular na escola, embora não usá-los em sala de aula, tá? Daqui a um dia já vão permitir usar, né? Porque já estão permitindo ter. Mas, enfim, qual é a ideia principal apresentada nesse texto 2? Cara, a ideia principal de um texto é o título. Tu não precisa ler o texto, tá? A ideia principal é o título. Se tiver o título, é o título. Se não tiver o título, é a primeira frase do texto. No caso, eu tenho o título. Tá aqui, ó. As escolas estão relaxando o banimento ao celular. Então, elas estão permitindo que os alunos tenham o celular. Então, vamos achar aqui. Schools are allowing the use. Não, não é o uso, tá? Using a cell phone in class must be punishable? No. Carrying a cell phone to school is a very common fact. Students should only be allowed to use their cell phone voicemail in class? Não. Só pode usar com, como é que a gente diz? Viva voz? Não, né? Então, é portar o celular, tá? Não é usar, é portar, veja bem.
The corresponding synonym of the underlined wording rather than banning the phones outright. Outright é um advérbio que corresponde a completamente, tá? Como é que eu vou saber isso? Sabendo vocabulário, estudando, lendo, tá? É o que eu costumo dizer para quem faz aula comigo. Você vai estudar para um concurso um mês antes? Não. Você vai estudar para um concurso 4 meses antes? Não. Você vai estudar para um concurso sempre. Ah, mas eu não sei quando vai ser o meu concurso. Começa já. Ah, mas o meu concurso é só o ano que vem. Começa já. Já devia ter começado, tá? A gente nunca para de estudar, principalmente se você é concurseiro, tá? Não se para de estudar, nunca. Principalmente se você é concurseiro e se você é professor. Professor, muito menos. Professor não para nunca mesmo, tá? Morreu, vai estar estudando para a próxima encarnação. Não tem como escapar, tá? Aqui, ó. Palavras que são formadas por prefixos e sufixos. Cara, você não tem que conhecer todas, você tem que conhecer algumas, tá? Então, vamos lá. Mobile, aggressive, longer. Longer eu sei que é sufixo. Quietly, punishable, unexpected. Essa eu tenho certeza que as três têm. Se eu tenho certeza que essas três vão para o próximo, tá? Aqui é da própria palavra. Aqui não é. Though não é, tá? Aggressive. Aggressive. Aggressive acho que não é. Mobile também acho que não é. Mas eu sei que essa daqui são as três, então para que eu vou ficar quebrando minha cabeça? Vamos em frente. Esse texto aqui dos dois lobos eu já vi em pelo menos 2 vestibulares aqui na minha região, tá? De certeza que você tem 2 lobos dentro de você, um representa o bem, outro representa o mal e ganha aquele que você alimentar mais, tá? Esse texto eu já vi em 2 vestibulares aqui, porque eu dei aula há muito tempo em pré-vestibular e terceirão. Esse texto eu já vi em 2 vestibulares, cara. Tá faltando texto para colocar em concurso, hein? The wolves of the old Indian story symbolize. O que os lobos simbolizam? Simbolizam o bem e o mal dentro de cada pessoa, né? Então é o quê? Nossas qualidades e defeitos. Qualidades e defeitos. A fim de ensinar o seu neto uma boa lição de vida, o velho Cherokee, que é o índio, né? A tribo, mostra a ele que o quê? Nós não devemos parar de alimentar os nossos lobos, seja o bom ou o mal. Não, não é isso que ele diz. Ele diz assim, quando o índiozinho pergunta, which wolf will win? Que ele diz que os 2 lobos estão sempre em guerra, né? E daí o índiozinho pergunta, qual lobo vencerá? E o índio diz assim, ó, the one you feed, aquele que você alimentar. Então, diz que nós não devemos parar de alimentá-los, seja o bom ou o mal? Não. Que nós não devemos alimentar animais selvagens, especialmente animais perigosos como os lobos. Nós devemos alimentar o nosso lado bom, ao invés de alimentar com pensamentos, ao invés de ficar, né, fomentando pensamentos negativos e atitudes negativas. Ou nós devemos seguir nossos impulsos, não interessa que tipo eles são. Não. Nós devemos alimentar e nutrir sentimentos positivos, né? Bem tranquilinha essa prova, né? Ó, atenção que essas questões não se relacionam aos textos. O par de palavras, de substantivos que são opostos, significados opostos. Evil, anger, mal e raiva. Kindness and hope, gentileza e esperança. Cruelty, serenity. Cuidado aqui, ó. Crueldade e serenidade não são opostos, tá? Crueldade seria bondade, né? Greed é ambição e generosidade. Aqui nós temos os opostos, tá? Crueldade e generosidade. Eu tô olhando para fora porque a previsão aqui é temporal, tempestade. Olha essa daqui é pegadinha, mas ao mesmo tempo não é, ela é fácil. There are several verb combinations commonly referred to as phrasal verbs. Cara, esses enunciados de questão, eles servem mais para te confundir a cabeça do que para te ajudar a responder.
They follow different structural patterns and may be either transitive or intransitive. The pattern intransitive plus particle appears in. Então, veja bem, você tem que localizar o modelo verbo intransitivo mais a partícula. Essa partícula provavelmente seja uma preposição. Intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Que não tem objeto. Então, você tem que localizar uma frase que vai ter um phrasal verb sem objeto, um verbo intransitivo. Olha aqui, eu vou grifar, Theo. Aqui eu tenho o phrasal verb, aqui outro phrasal verb, e aqui o phrasal verb. Vamos mudar a cor para pegar, acho que verde, né? O objeto. Ó, o objeto intercalando o phrasal verb, o objeto intercalando o phrasal verb, o objeto intercalando o phrasal verb. E aqui eu não tenho objeto. Tá aqui a minha resposta. Aqui é idioms, tá? Idiomatic expression. Você tem que saber o que é I've made up my mind. Cara, essa daqui é muito fácil, tá? Essa daqui é muito usada. I've made up my mind é eu me decidi. To make up one's mind é to make up, sorry. To make up one's mind é se decidir, tomar uma decisão. Então, I've made up my mind é I've decided. É sinônimo. Aqui, ó. Quem me mandou foi lá do grupo do aulão, ó. Já até marcou aqui, a terceira condicional. Ó, had told. Isso daqui é past perfect, né? Had mais um verbo no past participle. Então, isso daqui é past perfect. Se eu tenho a frase do if no past perfect, é terceiro condicional. Isso indica que a próxima frase, que eu chamo de resultado ou consequência, eu tenho que ter would have mais um verbo no past participle, ou, como eu gosto de chamar, terceira coluna. A única que tem o would, have e terceira coluna é aqui, tá? Tem que ser o would have, não pode ser would has, não pode ser would had, tá? É would have e terceira coluna. Então tá aqui. Voz passiva. Aqui eles me diziam, teacher, eu escutava a tua voz falando isso daqui. Voz passiva. Voz passiva eu tenho que ter o verbo to be em qualquer tempo verbal e mais um verbo na terceira coluna, ou past participle. Tem que ter isso daqui. Não pode ter só um deles, tem que ter os dois. Então, aqui eu tenho o be e tenho o verbo na terceira coluna. Então, essa daqui é possível. Tenho be, tenho o verbo na terceira coluna. Tenho be, tenho o verbo na terceira coluna. Aqui eu não tenho be, mas tenho verbo, mas não tenho be. Então, essa daqui só que eu anulei pela estrutura. Bom, eu não consegui anular muitas pela estrutura. O que eu posso pegar? Vamos analisar o sujeito. Children. Children é crianças, então é eles ou elas, né? Então é plural. Então eu tenho que ter o verbo que combine com plural. Was não pode ser, is não pode ser. Só sobra a letra A. Não li, não quebrei a cabeça, entendeu? Estrutura. Essa daqui é uma sacanagem, né? Onde os plurais estão todos corretos. Aqui não tem esse S. Oxen. Eu tenho a impressão que aqui é com I, né? O plural. Diagnosis. Giz. Não tem aqui. Não é mouse, é mais. Feet, oxen. Então é a letra A. Não, perdão. Aqui tá errado. Peraí que eu errei tudo aqui. Vamos apagar aqui. É a B. Aqui tem. Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá errado. Aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo. É a letra B. Aqui tá errado, aqui tá errado. Aqui tá errado. É a letra B, tá certo. É diagnosis. Com I é o singular. É que nem bases.
Isso aqui são palavras estrangeiras, tá? Derivam do latim e do grego. Isso daqui é bem comum na VUNESP. Eu ensinei isso aqui no preparatório da VUNESP. Não sei se caiu ainda, não olhei a prova. Mas no IBAN é muito difícil cair isso daqui. Sentence in which the intention to show... Ah, aqui é os verbos causativos também. Nunca tinha caído. Causative form. Causative form. Tá? Que não é quando não é você que faz ação, mas o outro faz ação. Então, por exemplo, em português a gente diz: eu cortei meu cabelo, mas não fui eu que peguei a tesoura e cortei. Em inglês eu não posso dizer eu cortei meu cabelo se não fui eu que cortei. Eu vou dizer I had my hair cut, né? Eu tive o meu cabelo cortado. Então eu tenho que identificar dessas frases qual que eu tenho a forma causativa. Então, she always had her poems reviewed. É essa daqui, tá? Já tenho algumas anotações para ensinar no próximo preparatório, porque tem algumas mudanças aqui na prova IBAN, né? Aqui os verbos, né? Confused verbs, não foi o lay e o lie dessa vez, foi o lend e o borrow, né? Então, lend é você emprestar para alguém e borrow é você emprestar de alguém, né? Então, where can we get a pen drive? Let's borrow one from Tony. Vamos emprestar um do Tony. Pegar emprestado, tá? Qual dessas frases não pode ser colocada na voz passiva? Essa daqui também deu uma boa discussão ontem no grupo, porque a maioria colocou na letra A, por ser uma pergunta. A gente não faz mal se é pergunta ou não, você pode passar perguntas na voz passiva, tá? Bem sossegado. Não tem nenhuma regra que diz que você não pode ter uma pergunta na voz passiva. Você pode sim. Por exemplo, eu vou dizer assim, ó, aonde não? Onde esse brinquedo foi fabricado? Isso é voz passiva e é uma pergunta, tá? O que não pode ir para a voz passiva são verbos intransitivos, que não têm objeto, porque o objeto vai ser o novo sujeito da passiva. Então, não tem como eu passar essa frase para voz passiva. E, no caso, algumas ações em inglês não admitem que sejam usadas na voz passiva, que é o caso de tomar banho. Eu não posso dizer o banho estava sendo tomado. Não faz sentido, tá? Então, a frase que não pode ser feita ou passada para a voz passiva é essa daqui. Todas as outras três podem ser feitas na voz passiva, podem ser escritas na voz passiva. Eu não vou responder a 18, a 19 e a 20, porque elas envolvem conhecimento pedagógico, que eu sempre digo que eu não faço porque eu não tenho, tá? Então, eu não sei explicar o porquê das respostas, então eu não vou responder. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês não concordam comigo nessas respostas, coloquem aí nos comentários, tá? A gente vai discutir, enfim, ver, né, o porquê. Eu gosto que vocês comentem sempre os vídeos, né? Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, me ajudar a crescer. Se quiserem colaborar com o canal, também tem o botãozinho ali do Valeu, né? Que é o coraçãozinho com o cifrão, tá? Para colaborar com doações para o canal. Mas se inscrevendo já é uma grande ajuda para mim. E eu vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem entrar em contato comigo ou participar lá dos nossos grupos de discussão, os grupos dos teachers, enfim, me seguir lá no Insta para novidades. Tá tudo aí na descrição do vídeo, ok? Thank you very much. E assim que eu conseguir fazer a resolução da VUNESP, também eu vou postar aqui, ok? So, bye bye.